Grelhas. O que são as grelhas? Grelha é um modelo estrutural no qual todos os elementos pertencem a um plano horizontal e os carregamentos que atuam nesse elemento são todos perpendiculares a esse plano. Então aqui eu tenho, por exemplo, um modelo de grelha, onde eu tenho algumas vigas, 1, 2, 3 e 4, e aqui eu tenho os meus apoios, que seriam os pilares 1, 2, 3 e 4. Seria interessante representar os modelos, os elementos já nesse plano horizontal, plano da folha no caso, só que seria um tanto quanto inconveniente ou difícil conseguir visualizar os carregamentos que estivessem aplicados, já que eles ficariam quase que pontuais. E aí por conta disso, geralmente os modelos de grelha são representados em alguma perspectiva, porque daí eu consigo ver tanto os meus elementos, como também consigo ver os carregamentos que estão atuando. Essa seria talvez a primeira dificuldade, essa visualização espacial. Nesse modelo de grelha, já que eu só tenho carregamentos que atuam perpendicular ao plano, vou resumir como carregamentos verticais. As equações de equilíbrio que a gente tem que obedecer seria somatório força vertical igual a zero e somatório de momentos iguais a zero também. No caso do momento, seria igual a zero em torno de dois eixos perpendiculares entre si. Por exemplo, aqui o eixo azul e o eixo preto, que não importa a posição que eles estejam posicionados, a única necessidade que eu tenho é que eles sejam perpendiculares entre si. E aí eu vou resumir como sendo somatório de momentos em x igual a zero e somatório de momentos em y igual a zero. Sobre os esforços que estão atuando nesses elementos de grelha, considere mais uma vez aqui o meu modelinho de grelha e considere que eu estou vendo aqui a viga V1 ou a viga V2 na posição lateral. Eu vou utilizar aqui essa espuminha azul para ficar mais fácil de ver as deformações. Lembrando que os meus carregamentos todos vão estar aplicados aqui nessa direção, que seria a direção perpendicular ao plano. Os esforços que eu tenho possíveis de acontecer seria, no caso, o primeiro, o esforço cortante. O meu elemento pode fazer isso daqui. Também, como eu tenho os carregamentos atuando nessa direção, eu posso ter um momento em torno desses eixos aqui, perpendiculares ao eixo longitudinal do meu elemento. Um momento em torno desse eixo provocaria, então, um momento fletor no meu elemento. Então, o momento fletor é outro esforço que eu posso ter. E como eu posso ter também esse carregamento numa posição qualquer, em relação aqui a esse meu plano, também eu posso eventualmente ter uma distância até o eixo do meu elemento, e aí eu tenho um momento atuando aqui em torno do eixo do meu elemento. Esse momento que atua em torno do eixo do elemento, no caso aqui agora, seria o eixo do meu polegar, né, fazendo as vezes do eixo do meu elemento, eu teria a possibilidade de ter um momento torsor. No caso da convenção de sinal, a convenção de sinal de esforço cortante seria exatamente a mesma que a gente já conhece das vigas, que a gente estuda desde sempre, posso dizer. No caso, se eu estiver analisando pela esquerda, força para cima me dá cortante positivo. Se eu estiver analisando pela direita, força para baixo, que me dá o cortante positivo. Analisando pela esquerda, força para baixo, dá cortante negativo. E analisando pela direita, força para cima é o que dá o cortante negativo. Em relação ao momento fletor, mais uma vez, que está atuando aqui no eixo perpendicular ao eixo do meu elemento, também é o que a gente já conhece desde sempre do estudo de vigas, no caso, direita mão direita, esquerda mão esquerda. Se porventura o giro for nesse sentido, no caso com o polegar saindo, eu digo que o momento é positivo. Do contrário, se eu tiver os polegares entrando, eu digo que o momento fletor é negativo. Ou ainda posso analisar se o que está sendo o lado que está sendo tracionado. Se a tração for na parte de baixo, o momento seria positivo. Se a tração for na parte de cima, o momento fletor seria negativo. Então, em relação ao momento fletor, os esforços que eu tenho como positivo e negativo, essa aqui seria a deformação do momento fletor positivo, e essa aqui seria a deformação do momento fletor negativo. Em relação ao momento torsor,
Nesse caso, não importa se eu estou analisando pelo lado da direita ou pelo lado da esquerda, eu sempre vou utilizar a regra da mão direita. A única coisa que eu tenho que lembrar é que no caso do momento torsor, o eixo do meu elemento tem que estar passando aqui no eixo que está o meu polegar. Se porventura o meu polegar estiver saindo, eu digo que o torsor é positivo. Se o polegar estiver entrando, no sentido do giro, eu digo que o torsor é negativo. Então aqui eu tenho, por exemplo, um efeito do momento torsor positivo. E aqui eu tenho, polegar entrando agora, um efeito do momento torsor negativo. Então esse seria o momento torsor. Lembrar que é o giro em torno do eixo do elemento. Esse sentido aqui seria, no caso, positivo. O torsor, às vezes, é conveniente a gente representar, ao invés do sentido do giro, é interessante representar com o vetor de seta dupla. Também denota momento. Então aqui eu teria momento momento torsor positivo, enquanto que aqui eu teria momento torsor negativo. Simbologia com seta dupla, só preciso ter ciência que eu estou falando da regra da mão direita, e aí o meu polegar apontaria no sentido da seta dupla. Então aqui no caso, positivo, positivo, aqui eu tenho negativo e aqui também eu tenho negativo. Então em relação aos esforços internos, eventualmente a gente vai pegar pela convenção de sinal, verificar se a gente está analisando pelo lado da esquerda ou pelo lado da direita. Voltando aqui ao meu modelinho de grelha, pedindo auxílio também ao meu bonequinho aqui. No caso da viga 1 e viga 2, por exemplo, fica fácil identificar qual seria o lado da esquerda e o lado da direita. No caso aqui em relação à viga 1, se eu estivesse analisando, posso dizer que o pilar P1 está do lado esquerdo e o pilar P2 está do lado direito. Mesma coisa para a viga V2, o P3 está do lado esquerdo e o P4 está do lado direito, em relação a essa visão. No caso aqui das vigas V3 e V4, é um pouco mais complicado de eu dizer qual seria o lado da esquerda e qual seria o lado da direita. Porque na verdade aqui eu tenho o P1 em cima e o P3 embaixo, o P2 em cima e o P4 embaixo. Para eu identificar qual seria a esquerda e a direita, eu preciso aí usar um pouco de imaginação. Então, por exemplo, considere, se eu estiver analisando para esse lado, olhando para esse lado, e eu quero analisar a viga V3, em relação à viga V3, eu teria agora o P1 sendo do lado da esquerda e o P3 sendo do lado da direita. Eventualmente, se eu olhar a viga V3 pelo lado de cá, aí eu teria agora o P3 sendo da esquerda e o lado do P1 sendo do lado da direita. A mesma coisa para o V4. Aqui eu teria, olhando nessa posição, P2 do lado da esquerda, P4 do lado da direita. Como eu poderia olhar nesse sentido também, e aí agora eu teria P4 na esquerda e o P2 no lado da direita. Então, no caso aqui dessa viga, deixa eu dar um nome aqui aos pontos, A, B, C, D e E. Se eu estiver analisando a viga CDE, acho que é claro para todo mundo que o ponto C está no lado da esquerda e o ponto E está no lado da direita. Em relação a essa viga ABC, identificar se o ponto A ou o ponto C é o lado esquerdo ou o lado direito, é o caso que eu falei anteriormente, depende da posição que eu estiver olhando. Eu posso olhar por aqui, e aí eu diria que A é o lado da esquerda e C é o lado da direita, como eu posso também considerar que eu estou olhando por aqui, e aí eu teria o C como sendo o lado da esquerda e o A como sendo o lado da direita. Talvez seja conveniente também refazer o desenho para analisar o elemento. Então, por exemplo, se eu considerar que eu estou olhando pela posição de cá, eu teria aqui sendo o meu ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C, e aqui eu veria os pontos D e E, por exemplo. Se eu considerar que eu estou nessa posição, eu veria o ponto A no lado da direita, aqui teria o ponto B, aqui teria o ponto C, aqui seria o ponto D e aqui seria o ponto E. Às vezes é conveniente que a gente refaça o desenho da grelha para ter uma
uma análise melhor, uma vista melhor. Desnecessário, né? Mas eventualmente pode ser que ajude a identificar o sinal dos esforços internos. Então, como exemplo, vamos resolver aqui essa grelha que tem uma carga distribuída de 5 kN por metro. Além disso, eu tenho duas cargas concentradas, uma no ponto C, 8 kN e outra no ponto D com 10 kN. Tenho aqui uma barra B, 4 metros de comprimento,